Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer poder estar junto com você. Eu quero começar esse momento nosso orando. Quero lembrar para vocês uma promessa que tem lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz assim: por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam. Observem essa colocação. Creiam que já o receberam. Não é creiam que vão receber. Creiam que já o receberam e assim será com vocês. Quero lembrar você que a fé tem uma linguagem. E a linguagem da fé não é amanhã. A linguagem da fé é hoje. Tanto que ele diz assim: creiam que já o receberam e assim será com vocês. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por esta noite, queremos te dar graças por podermos estar juntos, queremos te dar graças por podermos trazer à nossa mente o que a tua palavra diz, e nós queremos rogar a ti, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando essa fé ao nosso coração, essa fé, Senhor, que tem hoje o presente como concreto, Senhor. Aquilo que nós queremos, nós já visualizamos e já trazemos à existência, Pai. Como diz na tua palavra, aquilo que nós pedirmos, tudo que nós pedirmos em oração, nós devemos crer que já o recebemos e assim será conosco. E nós rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando ao nosso coração, que o teu Espírito Santo esteja trazendo dia após dia revelação do Senhor, revelação da tua palavra ao nosso coração, porque é a tua palavra que ministra fé, e nós queremos a cada dia, como teus filhos, crescermos em fé, crescermos em confiança no Senhor, e sabemos que essa também é a tua vontade, Pai. Então manifesta assim o teu poder, manifesta assim, Senhor, a tua glória nas nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu creio que você está ouvindo essa música, e essa música diz que o impossível não existe, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. O próprio Deus fala lá em Jeremias o seguinte: acaso há coisa demasiadamente difícil para mim? Diz o Senhor. Deus está querendo dizer para nós o seguinte: não existe nada que seja difícil para mim. Aquilo que é impossível para você é possível para mim. Então que é dessa maneira que eu e você venhamos a caminhar com o Pai todos os dias. Sabemos que esse Pai é poderoso, sabendo que Ele diz para nós: não existe nada que seja impossível para ti. O salmista diz também que com Deus Ele salta muralhas. E eu quero que você traga à sua mente rapidamente o que é muralha, quais são as suas muralhas, o que é que você precisa saltar, transpor, e que nesses dias tem sido difícil para você. Traga à sua mente. Eu costumo dizer que as maiores muralhas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. Então traz à sua mente aquilo que você precisa transpor, o gigante que você precisa vencer. Traga à sua mente. Eu quero que nós continuemos em espírito de oração. Quando estiver na sua mente, diga um amém, e eu quero orar com você. Senhor, nós queremos colocar as nossas muralhas internas diante de Ti. Nós queremos colocar os nossos gigantes internos diante de Ti. Na Tua palavra o Senhor diz que contigo nós saltamos muralhas. Então nós queremos, ó Deus, contigo saltar essas muralhas interiores. Nós queremos contigo vencer os nossos gigantes interiores. Cremos, ó Deus, que a vontade do teu coração é que a vitória de Cristo seja realidade
em todos os aspectos das nossas vidas. Então, que o Senhor esteja se manifestando assim. Que a vitória de Jesus se torne realidade em todo e qualquer aspecto das nossas vidas. Se alguém está enfermo, Senhor, traga cura. Se alguém precisa ser liberto, traga libertação. Se famílias, relacionamentos precisam ser restaurados, traga restauração. Restauração, Pai. Se alguém precisa de suprimento, de portas de emprego, Senhor, abre as portas, Pai. Supra cada uma das necessidades, segundo a tua riqueza e glória em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor diante de Ti, crendo que quando nós oramos segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Queridos, eu quero passar rapidamente para o nosso momento de prosperidade, e eu quero lembrar a você uma promessa que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Diz aí: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo de que vocês precisam. Vou ler de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E aí é muito bom você poder pensar o que você precisa. Porque ele diz que ele há de suprir segundo a riqueza em glória em Cristo Jesus. Então, quando você pensa nas suas finanças, quando você pensa naquilo que você precisa, mês a mês, para poder fazer frente às suas responsabilidades financeiras, saiba que dízimo e oferta é a chave para que esse suprimento venha. Saiba que dízimo e oferta é a chave para que o devorador seja removido da sua e da minha vida. A palavra de Deus fala que se nós formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, diz que Ele vai repreender o devorador, abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Deus é fantástico. Você que está conosco pela internet, deve estar aparecendo para você uma conta com o nosso CNPJ. Essa conta aí, o nosso CNPJ, e CNPJ é o Pix. Se você fazer uma transferência, vai fazer um Pix, não esquece de colocar os 19 centavos, porque esse é o nosso código, a nossa identificação na estrutura nacional. Então, que você possa fazer isso com fé, crendo nessa promessa, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Enquanto você faz a sua oferta, enquanto você ministra ao Senhor, que você possa fazê-lo em fé, ouvindo um pouquinho mais essa música. Posso andar sob tua palavra, creio, sim eu creio no meu Deus. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Vocês viram como eu canto bem, gente? Tem uma voz maravilhosa. A banda que está nos acompanhando é fantástica, fantástica. Amém. Faz assim com as suas mãos. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando essas sementes.
Quando nós colocamos e apresentamos as nossas mãos assim ao Senhor, nós estamos reconhecendo, ó Pai, que se temos sementes nas mãos para dar ao Senhor, é porque o Senhor tem nos dado. E que a bênção do Senhor faça com que cada uma dessas sementes se multipliquem, Pai. Para que nesse exercício de dar ao Senhor, nós possamos ter cada vez mais sementes para fazer isso. E assim ter todas as necessidades também supridas. Rogamos assim a tua bênção, crendo na ação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero que você me ajude a receber com carinho, pastora Ana Maria. Olá, boa noite. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. E nós estamos nesse mês de fevereiro falando sobre dias de plenitude. Semana passada eu comecei a compartilhar com vocês sobre vida cheia do Espírito e essa semana darei continuidade, ok? E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. O tema da minha mensagem é como ser cheio do Espírito. E eu lembro que semana passada eu comecei a compartilhar sobre Efésios 5:18, né? Que fala: não vos embriagueis com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E aí ele discorre quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito. E nós vemos também nesse texto que eu compartilhei, que é um mandamento. Ser cheio do Espírito não é apenas para uma elite de pessoas, não, mas é para todo aquele que nasceu de novo, que nasceu espiritualmente. Então, nós devemos estar continuamente cheios do Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia hoje em João, capítulo 7, dos versos 37 ao 39. Eu vou ler na versão NVT, tá bom? João 7, 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão no interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E depois, lá em Atos 1:8, diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então é interessante, Jesus fala, nesse primeiro texto, interessante que ele sempre usa figuras que representam, que têm significado muito forte para as nossas vidas. Quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, nós precisamos, o pão representa o quê? O alimento. Para que vivamos, precisamos de alimento, precisamos do pão, não é? E ele fala agora aqui, acerca do Espírito Santo, se refere como água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele é a água viva.
Todo ser humano precisa de água. Nós não podemos viver sem água. Nós morremos sem água. Você pode fazer até mesmo um jejum prolongado, sem alimento, só com líquido, só com a água, e você é sustentado. Então, a água é algo crucial na nossa vida, ninguém vive sem. E assim, por que Jesus usa essa figura da água? Porque nós, para vivermos a vida que Ele veio nos trazer, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Porque Ele se refere, como Ele fala aqui, quando Ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito. Então, nós não podemos viver sem a plenitude do Espírito Santo. Agora, é interessante que depois, mais tarde, antes dele subir aos céus, que ele conversa com os seus discípulos, e então ele fala, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ao serem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas, a partir de Jerusalém e até os confins da terra. Então, essa promessa de ser cheio do Espírito, é a figura aqui no original de dínamos, poder do Espírito. Esse poder é um dínamos, é um dinamite. O dinamite faz o quê, gente? Explode as pedras mais rochosas, E, então, o poder do Espírito é um poder sobrenatural, não é humano, mas nós precisamos dele para fazer frente à vida que Ele veio nos trazer. Vida em abundância, vida com poder, vida com propósito, e sermos testemunhas, independente, conforme vocês se lembram de domingo agora, a mensagem está tão fresquinha do pastor Washington, quando nós vimos Paulo, Pedro, João, cheios do poder do Espírito, eles testemunhavam sem se preocupar com o que pudesse acontecer com eles. Eles estavam com uma vida tão entregue, que para eles o que importava era fazer a vontade de Deus, era cumprir o seu propósito. Então havia uma entrega total de suas vidas, e então o Espírito Santo podia usá-los de uma maneira tremenda. Quando você lê o livro de Atos, é uma história fantástica de milagres, de poder sobrenatural. À medida que eles iam testemunhando de Jesus, o que Deus fazia por meio daqueles homens. Então, nós precisamos entender que nós precisamos usufruir desse poder que está à nossa disposição. É promessa para todo aquele que um dia recebeu Jesus no coração. Aquele que foi salvo, perdoado dos seus pecados, mas não para por aí. Perdoados dos pecados, nos dá a sua palavra, que nos instrui para fazer frente aos embates da vida, porém nós precisamos de poder. Poder para vencer o mal, poder para vencer a nossa natureza que guerreia contra o nosso espírito. Somente no poder do Espírito podemos viver uma vida bonita para Deus. Uma vida em que as pessoas vão olhar para nós e ver, ei, essa pessoa está muito diferente. Eu conheci ele antes, ele não era assim. Eu estou vendo Deus nele. Eu estou vendo que ele mudou. Então há um poder, o Espírito Santo quando vem, quando nos enche, ele nos transforma. Hoje pela manhã, nós fizemos o devocional da Sara Recreio,
lá no Instagram da Sara Recreio, e hoje nós estamos na leitura do capítulo 5 de Mateus, e ali esse capítulo começa com o Sermão do Monte, Jesus trazendo as bem-aventuranças. E nós então destacamos nesse capítulo as bem-aventuranças. E ali então Jesus fala: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E essa sede de justiça não é de fazer justiça simplesmente de alguém que fez o mal e eu quero uma vingança, eu quero justiça. Não, essa justiça é a justiça que vem do alto, as coisas justas que são do Senhor. Essa pessoa, ela tem sede de Deus, tem sede da palavra de Deus, que é justa e que é pura. Então ele fala: bem-aventurados aqueles que têm sede. E nós somos chamados para sermos essa testemunha, porque vivendo uma vida de testemunhas de Jesus, nós seremos verdadeiramente, verdadeiramente felizes. Não há alegria maior quando você testemunha de Cristo para alguém e você vê aquele alguém sendo transformado, porque você lhe deu a oportunidade de dizer sim para Jesus. Quando você vê as pessoas sendo transformadas, porque você abriu a sua boca e falou de Jesus. Eu me recordo, e quando a gente está disponível ao Espírito Santo, quando a gente está sob o seu controle, Ele coloca as pessoas no seu caminho, porque Ele sabe que vai contar com você. Eu me lembro um dia, descendo no elevador, nunca tinha visto aquela mulher no prédio, e quando eu entrei no elevador, a cumprimentei, e eu olhei de novo para ela, e quando eu olhei para ela, eu comecei a falar de Jesus para ela. Era algo impressionante, e eu sabia que não era eu falando, era o Senhor. E nós descemos ali, e ela foi ouvindo, e ela falava assim: como eu precisava ouvir isto, porque eu já conheço a Jesus, mas eu estou longe de Jesus. Eu falei assim: então volte para Ele. E aí, de repente, eu viro para ela e falo de uma maneira muito forte para ela. Eu falei: e Ele tem pressa. Ele tem pressa. Interessante que eu nunca mais vi aquela mulher. Pode ser que ela nem era moradora ali daquele prédio, daquele condomínio. Pode ser que ela tenha vindo ali visitar alguém. Mas, com certeza, foi propósito de Deus. Porque ela precisava ser alertada. Porque Deus sabia os caminhos que ela estava tomando. Então, é muito bom. Quando você caminha e você olha para as pessoas. Outro dia eu falei com uma moça no caixa do supermercado. Eu tenho aprendido a ir nos lugares e, ao invés de eu ficar apenas olhando para aquilo que o objetivo do qual eu fui ali, eu também procuro olhar para as pessoas. E quando você olha para as pessoas, o Espírito Santo te dá um toque. Então esteja disponível. Treine-se em andar com o Espírito Santo. Quando você acorda pela manhã, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Agradeça pelo novo dia que Ele te dá, mas fala assim: Senhor, eu sou teu. Usa-me conforme a tua vontade nesse dia. Então, é interessante que quando você está cheio do Espírito, o Espírito Santo te empurra para fora. Ele não se contém dentro de você. Ele quer falar através de você. Mas Ele só pode fazer isto se nós estamos cheios do Espírito Santo. Nesse Sermão do Monte, nesse capítulo 5, Jesus também fala que nós devemos ser sal e luz do mundo. O que faz o sal? Olha aí, outra figura que Jesus usa.
O sal dá sabor à comida. Você pode colocar todos os temperos, mas se você não colocar o sal, a comida não tem sabor. Nós damos sabor a este mundo. Nós podemos trazer sabor à vida das pessoas. Porque Jesus disse que nós não seremos, mas Ele disse que nós somos. Se você tem Jesus, você é sal. E luz. Luz ilumina as trevas. Você pode levar a luz de Jesus para aqueles que estão nas trevas. Então, esse é o nosso papel como filhos de Deus. E nós não podemos negligenciar esse poder. É um quesito fundamental para se viver a vida cristã. Não existe vida cristã à parte do Espírito Santo de Deus. E é interessante que muitos, às vezes, têm preconceito. Fala Deus, Jesus, mas o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Quando Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Por isso que ele falou para os discípulos, vocês aguardem em Jerusalém, porque vocês vão receber, essa é a promessa, de que vocês receberão poder quando ele descer sobre vós. Então você lê Atos, o dia que o Espírito Santo desceu, aqueles homens foram cheios e eles testemunharam, e milhares de pessoas se converteram a Cristo. E aqui nesse capítulo de João 7, ele fala, aqueles que creem em mim, quem tem sede, venha e beba. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está dizendo o quê? A respeito do Espírito Santo. Então, um dia você creu em Jesus, você recebeu Jesus no seu coração, o Espírito Santo habita em você, porque Jesus veio morar em você, através do Espírito Santo. Mas Ele quer te encher. Eu quero que você imagine agora um copo d'água. Esse copo está debaixo da torneira, que ela está pingando. E conforme a água vai pingando, o copo vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, até transbordar. E ele continua debaixo dessa torneira. E ele continua enchendo e derramando, cheio e derramando. É assim que o Espírito Santo quer fazer em nós. Estarmos conectados à fonte do Espírito. Estarmos como esse copo. E permitindo que ele nos encha. E nos faça transbordar da sua presença, do seu poder. E é interessante que a condição para você viver uma vida extraordinária é viver cheio do Espírito Santo. Às vezes você pode se sentir fraco. Sim, muitos cristãos às vezes andam fracos na fé. Sabe por quê? Porque estão negligenciando o poder do Espírito. A força, o dínamos do Espírito Santo em suas vidas. Às vezes você gostaria de se sentir como um boi selvagem. Como o salmista no Salmo 92 ele fala, Senhor, Tu me enches de força como o boi selvagem. Imagina isso. A figura super interessante que o salmista usou, quando ele está cheio da força do Senhor. Então, às vezes você pensa, eu gostaria de me sentir poderosa para fazer tanta coisa, poderoso para fazer a obra de Deus, mas eu me sinto fraco. Querido, a obra de Deus não pode ser feita na força do seu braço, não é no seu poder, não é com base simplesmente no seu conhecimento, mas é debaixo do poder do Espírito Santo. Às vezes você quer amar alguém e não consegue amar. Às vezes você sabe que precisa perdoar alguém e não consegue perdoar. Amar e perdoar, de fato e de verdade,
é só no poder do Espírito. O amor verdadeiro vem de Deus. O perdão verdadeiro vem de Deus. Então, quando eu abro o meu coração e falo, Senhor, Espírito Santo, derrama esse amor por essa pessoa. Derrama o poder do teu Espírito sobre mim para que eu a ame, para que eu a perdoe, porque o que ela me fez ainda me dói. Eu ainda estou ferido. Mas quando você se submete a essa plenitude do Espírito, você tem o poder para amar, para perdoar, para viver uma vida de vitória. De vitória. A sua fé, ela é fortalecida. Você é ousado. Você não tem medo. Os seus temores vão embora. Por quê? Porque você não está cheio de você. Você está cheio de Deus. E você vai ser o canal, a expressão do Deus vivo e poderoso. Você pode dizer um amém? Amém? Ah, Senhor. Então, você precisa. Como ser cheio do Espírito Santo, então? Em primeiro lugar, você precisa ter sede. Essa é uma condição. Fala para mim, quando você está com muita sede, como é que você fica? Você olha de um lado, olha de outro e não encontra água. Como é que você fica quando você está com muita sede? Você fica agoniado. Você não consegue pensar. Você não consegue fazer nada, a não ser ir atrás de água. Eu preciso encontrar água, porque eu estou com muita sede. Você precisa se perguntar nesta noite: eu tenho sede de Deus? Eu tenho sede do Espírito Santo? Pergunte. Seja sincero ao responder. Seja sincera. Seu coração está seco? Você está árido? Você está vivendo uma vida de fracasso espiritual? Você se vê crescendo dia a dia? Ou você olha para a sua vida e você não vê crescimento nenhum? Então, a primeira condição é você ter sede. Sede. E é interessante, só depende de você. Não depende de uma palavra maravilhosa do seu pastor. Não depende se o culto foi maravilhoso. Não depende se as músicas, os louvores foram fantásticos. Não. Depende se você tem sede. Depende de você, não depende da igreja que você está, da denominação a qual você pertence. Não. Você tem sede de Deus. É de Deus que eu estou falando, é do Espírito Santo que eu estou falando. Você precisa se perguntar. Só depende de você. É ter sede de verdade. Quem tem sede busca ser saciado. Segunda condição, confesse os seus pecados. Que não há já nenhum pecado por confessar. Sabe por quê? Quando a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente se humilha na presença dEle. Humildade é necessário. E quando a gente se humilha diante do Espírito Santo, Ele de uma forma tão amorosa, Ele revela pecados sem confessar. E nós somos então envolvidos por aquele calor do Espírito, convencidos por Ele, e não há outra opção a não ser fazer. Eu concordo com o Senhor, eu estou errado, eu cometi esse pecado. Então confessar significa concordar com Deus, que o que eu fiz o desagradou. O que eu fiz foi pecado. E ao convencer, Ele me purifica,
porque é promessa se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então ele vem, nos convence. E por que precisamos confessar pecados? Porque o Espírito Santo, olha só o nome dele como é Espírito Santo. O Espírito Santo não enche vaso impuro. Repete comigo. O Espírito Santo não enche vasos impuros. Então, ao confessar o meu pecado, eu sou purificada pelo sangue do Cordeiro. E aí, então, o Espírito Santo vem e me enche com o seu poder, com a sua plenitude. E a terceira condição é pela fé. Nós somos cheios do Espírito Santo pela fé. Pela fé em quê? Na ordem de sermos cheios do Espírito e na promessa de que se nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ele também prometeu, Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É promessa, é ordem e promessa. Então eu creio, então eu pela fé eu peço, Senhor, conforme a sua ordem e promessa de que se eu pedisse, o Senhor me encheria do teu Espírito. Eis-me aqui, encha-me de ti. Ah, Senhor, eu quero estar plena, em plenitude do teu Espírito Santo. Agora eu quero te dizer, nós somos cheios do Espírito Santo pela fé, quando tivermos sede, e isso vai envolver a busca da palavra de Deus. Porque sede do Espírito é também ter sede da palavra. O Espírito Santo é que ilumina a palavra de Deus para que nós tenhamos entendimento. O Espírito Santo vai iluminar, nos dar direção segundo o que está escrito em sua palavra. Então eu sou cheia do Espírito Santo pela fé, porque eu tenho sede, eu estou me humilhando, eu estou buscando, e é claro, eu vou me inclinar sobre a palavra do Senhor, porque eu quero ser cheia dEle. Ser cheia de Deus envolve palavra, envolve oração, envolve busca. Então essa é a condição. Ter sede, confissão de pecado e pela fé. Agora, dicas importantes. Nessa busca, seja humilde. Bem-aventurados os humildes. Os humildes. Os humildes, ali, o que significa os humildes? É aquele que reconhece a sua falência espiritual. São os pobres de espírito. Em outra versão, fala dos pobres de espírito. É aquele que se humilha na presença de Deus, em busca de Deus, porque ele reconhece a sua necessidade de Deus. Então, busque com humildade. Sabe uma coisa que eu gosto? Quando eu estou buscando a Deus e eu quero, Senhor, me encha com o teu Espírito Santo. Uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu quero te dar essa dica, faça isso de joelhos. Se ajoelhe, feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se ali diante da cama, porque ajoelhar-se é uma expressão de humildade, é uma expressão de rendição. Que você esteja fazendo isto. E outra dica que eu quero deixar com você, louvor, coloque muito louvor. Mas eu quero falar, não é qualquer louvor,
Louvores que exaltam a Deus, que falem de quem é Deus. Louvores que está centrado na pessoa de Deus. Não louvores que está centrado na pessoa do homem, em nós. Não, mas aqueles louvores que quando você começa a cantar, Senhor, Tu és, a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, conforme você canta, adorando ao Senhor, você também é cheio da plenitude do Espírito Santo. Ah, querido, somente assim você poderá viver uma vida extraordinária. Somente assim a igreja poderá realizar os sonhos de Deus para ela. Porque uma igreja que caminha na força do seu braço não chega nem ali na esquina. Mas uma igreja que busca o poder do Espírito Santo de Deus, ela vai até os confins da terra. Ela vai, ela não tem medo, ela testemunha, ela é poderosa nos seus feitos. E porque ela é poderosa nos seus feitos, ela atrai o perdido para Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você que está em casa, fique de pé também. Eu quero que você não se preocupe com quem está do teu lado. Este é um momento seu, somente seu com Deus. É um momento somente seu com o Espírito Santo, porque você quer ser cheio dele. E se você não está com sede, você peça. Fala, Senhor, ainda que eu não esteja com sede, eu reconheço isso, mas eu também reconheço que eu preciso ter sede de Ti. O Senhor pode me tocar, o Senhor pode me quebrantar, para que eu me abra, para que o meu coração seja quebrantado na Tua presença, e eu venha ser totalmente cheio da Tua presença. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesta hora. Eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás lá onde estes queridos estão através da internet. Encha o ambiente onde eles estão agora. Encha este ambiente aqui desta igreja, deste templo. E venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Pode tocar alguma música para que a gente possa orar. Espírito Santo, bem suave. Senhor, venha com a Tua presença. Esteja confessando os seus pecados. Confesse, fala para Ele, Senhor, eu tenho sede de Ti, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Oh Deus, venha sobre nós, venha sobre nós. Nós queremos mais de Ti, nós precisamos de Ti, nós não podemos viver uma vida apática, uma vida de fracasso, uma vida sem poder, uma vida de murmuração, uma vida sem vitória, porque não é isso que o Senhor tem para nós, não é isso que o Senhor espera daqueles que creem no Deus vivo. Não podemos mais negligenciar o Teu poder. Por isso eu rogo, Espírito Santo, venha e encha-nos com a Tua presença e leva-nos a viver uma vida de poder. Uma vida de poder nos fará estar em movimento para o Senhor, em movimento para a Tua obra, em movimento para testemunhar de Ti, em movimento para viver uma vida que glorifique o Teu nome. Assim eu oro, te pedindo, no nome santo de Jesus, porque esta é a Tua vontade. Amém e amém. Queridos, assim encerramos o nosso culto nesta noite. E eu desejo que você continue orando pela presença de Deus de uma maneira poderosa e sobrenatural. Eu oro, a minha oração é que o Espírito Santo te inquiete para que você esteja buscando Ele e tendo sede dEle.
sede dele, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito, ó Deus, esteja com cada um de nós. Que tenhamos o restante de uma semana transbordante, cheia do teu Espírito Santo. E que vivamos assim, momento a momento, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Foi uma alegria estar com vocês. Boa noite a todos. E até sábado, no Arena Jovem, ok? Até mais.